Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula, nós vamos continuar resolvendo mais questões e lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, acessem o site v1concurso.com.br. Lá no site v1concurso.com.br nós temos o curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil e aqui no YouTube nós vamos publicando as questões comentadas. Então acompanha comigo mais uma questão passo a passo. Olha só. Nessa questão da Sesgran-Hill, é interessante porque ela apresentou vários códigos HTML. Diz assim: um desenvolvedor de páginas para a internet deseja inserir uma página web, um código para entrada de dados do tipo combo box. Para isso, ele vai utilizar tags HTML, que são as marcações HTML. O modelo de tags HTML a ser usado é, e aí ele apresenta ali um código na letra A, um código na letra B, um código na letra C, um código na letra D e um código na letra E. Bem, pessoal, antes aqui eu vou dar uma informação muito importante para a gente resolver essa questão para depois olhar na prática. Quando a gente fala sobre o termo combo box que apareceu ali, ele é um código para entrada de dados. Nós temos vários códigos para entrada de dados para serem usados em HTML, principalmente em formulários, como por exemplo, os códigos que me permitem criar botões, códigos que me permitem criar caixas de texto para entrada de dados, caixas de texto com múltiplas linhas para entrada de dados, até botões que me permitem então fazer a confirmação ou até, de repente, a limpeza do conteúdo que está em um determinado formulário. Tudo isso é possível fazer no que nós chamamos de códigos para entrada de dados. E um desses tipos é o chamado combo box. Combo box a gente pode pensar como sendo uma caixa de combinação, onde o usuário clica e ali tem várias escolhas. Quer ver um exemplo bem simples de caixa de combinação? Quando lá no Word a gente vai escolher o tipo da fonte, que lá está escrito calibre, e aí a gente clica numa setinha e aparece a fonte Arial, Times New Roman, entre outras. Essa caixa de combinação lá do Word, onde tem o tipo da fonte e eu clico para escolher outro tipo da fonte, isso é um combo box. Então, um combo box, na verdade, é uma caixa de combinação com várias escolhas das quais eu posso selecionar uma delas. E por isso mesmo, quando a gente pensa em combo box e HTML, a gente tem que pensar na tag, observa comigo, select. Por que a tag select tem que estar associada a combo box? Porque o combo box me abre uma lista, ela é uma caixa de combinação, abre uma lista de opções, chamadas de option, com diversos valores. Então, option value, aí tem o valor das opções. Isso tudo está dentro de uma caixa para a seleção de uma dessas opções. Por isso que quando a gente pensar uma prova indicando que a entrada de dados vai ser feita por caixa de combinação ou por combo box, a gente pensa na tag select, porque aí nós vamos poder criar várias opções para esse select, onde eu clico na caixa de combinação e ele me mostra as opções e eu escolho uma delas. E aqui na questão, se vocês observarem, eu tenho select na letra A, tenho input type text na letra B, na letra C eu tenho text area, na letra D input type radio e na letra E input type submit. Nós vamos ver cada um desses e aí na prática a gente vai descobrir qual é a resposta, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui num combinado comigo, acompanha. Eu vou mostrar para vocês aí na tela, já vai aparecer, uma área onde nós vamos digitar os nossos códigos HTML de acordo com o que a questão pediu, ok? Cada uma das alternativas eu vou colocar aqui. Só que antes disso, deixa eu só fazer uma introduçãozinha do que a gente sempre indica aqui. Quando a gente vai indicar para o navegador que vai interpretar esse meu código HTML, que eu quero usar, por exemplo, HTML5, que é o que pediu o edital, eu vou começar lá em cima colocando a seguinte indicação. Observa, ponto de exclamação, doctype, espaço HTML, abrindo e fechando, claro, ali com um sinal menor e um sinal maior. Isso é indicação para o navegador, esse doctype HTML, que a partir de agora
ele vai interpretar um código HTML, no meu caso 5, que é o que o edital pediu. Aí logo depois eu coloco a tag HTML para indicar para o navegador que a partir de agora, quando ele interpretar esse código, é a partir de agora, deste momento em diante, que aqui dentro vai ter o código HTML efetivamente. Porque aqui o doctype HTML em cima é apenas a declaração de que isto é um código HTML, no meu caso 5. Agora, quando eu boto a tag HTML propriamente dita, que eu abri lá em cima e fechei aqui embaixo, tudo que estiver entre o abre HTML e o barra HTML, que é o fecha HTML aqui, é o código efetivo que deve ser interpretado pelo navegador. E a tag body que eu botei aqui, abri lá em cima e fechei aqui embaixo, tudo que estiver dentro de body é o corpo, o que vai ser efetivamente mostrado na minha página da web quando o navegador for interpretar. Lembrando que essa área da esquerda é onde eu digito o código HTML e aqui na direita vai aparecer como o navegador mostra a página da web deste código que ele interpretou. Vamos colocar a descrição da letra A. Vamos colocar aqui dentro do body, observa, dentro do corpo, eu vou colocar o que descreveu a letra A de América. Quer dizer, dentro do corpo desta minha página da web, eu coloquei um select, que é uma tag, para o combo box, para indicar que eu vou criar um combo box de nome exemplo. Poderia ser aqui nome da fonte, tipo da fonte, bem, select name exemplo. Option valor, agora vem os valores que vão fazer parte desse combo box, dessa select. Aqui ele colocou o valor X, colocou também o valor Y como sendo uma outra opção, e numa terceira opção ele colocou other, de outro. Então aqui ele vai criar um combo box de nome exemplo, vai criar dentro desse combo box 3 tipos de valores para escolha, para a opção X, a opção Y e a opção outro. E aí fechou o select. Vamos ver como isso vai ficar efetivamente aparecendo aqui? Então eu vou mostrar agora como o navegador vai mostrar isso dentro da página da web que está aqui à direita. Então vamos mostrar agora. Ó. Quando eu peço para interpretar pelo navegador, o navegador interpretou esse código da seguinte maneira. Observa, apareceu um combo box. Lembra que eu falei? É como se fosse lá a escolha do tipo da fonte no Word. Ó. Eu clico e escolho entre as 3 opções que ele apresentou. A opção X, a opção Y ou a opção Other, outro. Isso é um combo box. Se alguém me perguntar, professor, tem como mudar esse combo box? Tem como fazer outras opções? Claro que tem. Vamos fazer aqui, ó. Em vez do valor aqui ser X, vamos colocar o valor X, mas o rótulo que aparece ali, vamos colocar outro, porque logo depois da indicação value, que está entre aspas, porque é uma string, eu vou colocar logo depois ali onde tem aquele X, no fecha entre o abre options e o fecha option com barra, ali eu posso colocar outra coisa. Eu vou colocar aulas, por exemplo, ó, no lugar ali do X. E atribuindo ao valor Y, eu vou colocar cursos. E atribuindo ao valor other, eu vou colocar outros. Quer dizer, agora eu mudei os tipos de valores. Vamos ver como é que vai ficar o meu combo box agora? Olha lá, agora ficou com 3 escolhas, só que agora as escolhas são aulas, cursos e outros. Se eu fizer a escolha cursos, ele vai atribuir isso a Y. Se eu realizar a opção, escolher a opção aulas, ele vai atribuir isso como um valor para X. E se eu escolher outros, ele vai atribuir isso como um valor de opção para other. É assim que funciona um combo box, então é uma caixa de combinação. Brincando, brincando, esse tipo de caixa de combinação, como eu disse, é aquele tipo de caixa que a gente encontra lá no Word. Até vou repetir isso aqui como se fosse uma brincadeira aqui, ó, de uma caixa de combinação para tipo de fonte. Ó. Vamos fazer aqui, ó, vamos atribuir aqui o valor, o rótulo Arial. Vamos colocar aqui o rótulo Times New Roman. E aí vamos colocar aqui também o rótulo, em vez de outros ali, vamos colocar calibre. Calibre. Olha só que interessante como vai ficar bem parecido com a ideia do Word lá quando a gente escolhe o tipo da fonte. Ó. Arial, Times New Roman, calibre. Aí eu vou escolhendo ali o tipo da fonte. É assim que funciona. Isso é um combo box, é uma caixa de combinação. Bem,
Pessoal, nós já sabemos que então essa letra A de América cria um combo box como pediu a questão, então está certo. Agora eu quero mostrar as outras opções, porque lá na letra B de Brasil tinha uma outra indicação que eu quero exemplificar para vocês, para a gente ver todas as opções, letra A, B, C, D, E. Então aqui, ó, a indicação da letra B de Brasil mostrava não uma entrada de select, mostrava aqui uma tag chamada input, onde era do tipo texto, e aí tinha o X, Y e other. Como vai ficar isso no navegador? Observa como é diferente. Quando é um input type text, cada input é uma entrada de texto. É uma caixa de texto, da qual eu digito o que eu desejar. Estou digitando lá. O que eu digitar nessa caixa de texto chamada input type text, por isso do tipo texto, vai ser atribuído essa primeira a X, essa segunda a Y e essa terceira a other. Então, essa não é uma caixa de combinação, não é uma combo box. Input type text criou uma caixa de texto para entrada de dados. Não é uma combo box. Então, não é a resposta correta a letra B. A letra C de Canadá também indicou um texto bem interessante que eu quero mostrar para vocês aqui. Ó. A letra C colocou uma tag chamada text area, onde ela colocou rows 3 de 3 linhas e cols 10 de 10 colunas. O que cria? Vamos executar lá no navegador. Olha como o navegador vai enxergar a tag text area. É uma área de texto, como o próprio nome diz, para digitar um texto em múltiplas linhas. Então cria uma caixa de texto de múltiplas linhas. Essa é a text area, onde eu vou definir a quantidade de linhas 13 e a quantidade de colunas ali 10. Eu poderia fazer um pouquinho maior, vamos botar aqui 20 de cols e aqui de linhas vamos colocar 10, vamos dar uma exagerada aqui e vamos pedir para executar no navegador. Olha como ficou bem maior agora. Sorry, por que já apareceu X, Y e other? Porque aqui ele preencheu X, Y e other dentro de text area. Mas eu poderia não preencher, eu poderia deletar isso, aí eu abri text area aqui, botei 10 linhas e 20 colunas, deixei aqui ó, sem nada digitado previamente e fechei o text area. Quando eu for interpretar lá no navegador, agora apareceu a mesma caixa de texto de múltiplas linhas chamada text area, que eu vou digitar o texto que eu quiser, não precisando obrigatoriamente ter um texto antecipado, como foi o caso da questão. Mas isso também não é uma caixa de combinação, não é um combo box. Combo box é aquela caixa de combinação que tem a setinha que eu clico e faço as escolhas como a letra A. Errado aqui, então, a nossa letra C, né? Agora vamos para a letra D. O que indicou a letra D? Vamos lá, vamos pegar aqui o que estava indicado na letra B de Brasil. E aí, na letra D de Dinamarca, desculpa, B já foi. Na letra D de Dinamarca estava escrito Input Type Radio. Também é um input, só que agora não do tipo texto, que era a caixa de texto. Agora é um input, quer dizer, esperando uma entrada, mas radio. E o que é o radio, professor? É escolha. É através de opções de escolha, onde eu marco uma opção, um botão radio, é aquele onde eu marco uma opção e ele desmarca outra. Então, por exemplo, se eu marcar aqui a opção Y e agora clicar em other, ele marca other e desmarcou Y. Isso não é um combo box. Isso são opções de escolha na forma de botões de rádio que a gente chama de radio, que é na verdade uma opção de escolha onde eu marco uma e ele desmarca a outra. Onde a gente também poderia alterar aqui os rótulos. Vamos colocar aqui no lugar de X, vamos colocar aulas. Aqui no lugar de Y, vamos alterar e vamos colocar cursos. E aqui no lugar de other, vamos colocar banco. Pronto, agora vamos ver como vai ficar no navegador. Observe, eu alterei ali, ó, então ficou aulas, cursos e banco. E aí eu escolho cursos e quando eu marcar banco, desmarcou cursos. Isso são os botões radio. Portanto, também não é um combo box como a questão exigiu. E vamos lá então para a última alternativa, a letra E de Equador, que também colocou uma opçãozinha que é legal a gente debater para entender. Vamos colocar então o que descreveu, sempre colocando aqui no body, quer dizer, no corpo desse meu documento HTML. Agora apareceu o input type também, mas percebe que é um input type submit. Submit cria um botão para realizar a confirmação, principalmente
dos dados elencados em um formulário. Então, quando eu faço várias escolhas ou digito textos em caixa de texto ou escolho algo em combo box, quando nós aplicamos o submit, ele faz a submissão disso para aquela URL que estava indicada normalmente em um formulário. E aí ele envia esses dados para que o servidor possa, por exemplo, receber esses dados e armazenar num banco de dados. Vamos olhar como vai ficar então o botão submit. Olha lá, aqui eu dei o nome XYZ com os valores XYOrder e com os valores XYOrder. E ali são botões, ó. E aí eu clico nesses botões para realizar a submissão disso, quer dizer, o envio das informações de um determinado formulário, por exemplo, para, vamos imaginar, uma URL que tenha sido indicada em um formulário. Mas percebe que isso também não é um combo box. Bem, pessoal, depois de ter visto tudo isso, agora nós podemos voltar de fato na questão. Como a questão pediu dados do tipo combo box, para isso vai usar tags HTML, o modelo de tag HTML usado, sem dúvida nenhuma, quando é combo box, é a tag select que nós usamos. Não pode esquecer, combo box, usamos a tag select com options, que são as opções dessa caixa de combinação que nós clicamos e realizamos uma das escolhas. Questão interessantíssima aí para o Banco do Brasil. Mais uma questão resolvida da SES Gran Rio falando sobre código HTML. Ok, pessoal, lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso de conteúdo, com o conteúdo de informática, o curso de informática para o concurso do Banco do Brasil, vocês podem adquirir através do site v1concurso.com.br. Entra lá que tá bem legal o nosso curso, tá bem consistente, com os conteúdos indicados de forma precisa em relação ao que o edital pediu para o concurso do Banco do Brasil 2018, certo? Se gostou do nosso vídeo, pessoal, não esquece de deixar um gostei, isso é bem importante. Também se inscreve aqui no nosso canal e eu aguardo vocês numa próxima aula. Grande abraço, até a próxima e bons estudos!